Bom, meu nome é Rafaela, para quem não conhece, sou coordenadora das categorias de formação, né, aqui do Corinthians, que hoje envolve do sub-12 até o sub-20. Tenho 38 anos, sou formada em educação física plena, com especialização em gestão de marketing esportivo. Tenho os cursos voltados também à área de gestão do futebol, né, de administração do futebol. Eu entrei no alto rendimento fazem uns 6 anos, né, onde eu tive o convite para ser supervisora da ferroviária, do profissional. Fiquei lá 1 ano e meio e pelo bom trabalho que foi desenvolvido, né, não só meu, mas como de outros profissionais que estavam ali comigo, recebi o convite para ser a coordenadora das categorias de base, e aí onde eu fiquei até fevereiro de 2024, onde recebi a oportunidade da Cris, né, para tá vindo aqui, poder estar fazendo um pouquinho do que a gente deixou lá de legado, trazer aqui para o Corinthians e ser mais um clube, um projeto, pensando aí nas categorias de base. Na verdade, quando eu cheguei, já existia, né, as categorias de base, a gente, né, com histórias, né, e acredito que a minha chegada, junto com outros profissionais, foi mais pensando na reestruturação da categoria de base, né. Eu acho que de dar um olhar, uma experiência que já tive, de outros profissionais qualificados, capacitados para exercer as funções que estão hoje, né? Novos treinadores, né? Então, a gente cada vez mais está buscando essa reestruturação, né? No sentido de trazer uma equipe multidisciplinar para a base, né? Ter esse olhar humanizado, que é o que a gente está trazendo, trazer os pais também para próximo, né? Querendo ou não, é importante, né? Porque eu falo, elas são crianças, né? Elas estão em fase de formação e desenvolvimento, então a gente precisa ter essa responsabilidade compartilhada com o pai, entender o cenário ali onde elas estão inseridas, o apoio, né, com o nosso patrocinador, né, do colégio que nós temos. Enfim, a gente tem uma boa conexão com tudo isso que faz a gente tornar o projeto cada vez mais em ascensão. Acho que comentou com elas, né? Antes olhavam pro Corinthians assim, né? Hoje o pessoal já tá começando a respeitar, olhar a gente diferente. Eu acho que isso é muito fruto de um trabalho que está sendo, né, construído de muitas mãos. A gente não pode esquecer o que fizeram, os profissionais saíram por algumas opções, deixaram um legado e a gente está dando continuidade a esse trabalho. Na verdade, claro que é um desejo de todos nós treinar no CT da base, até pela estrutura, a gente sabe que, né, que é diferente, mas a gente entende que a gente já está conseguindo fazer esse movimento em alguns momentos com o sub-20, né, principalmente quando o profi ele está viajando ou de repente tem o treino com as não relacionadas, a gente consegue complementar o treino do profi, mas eu acho que isso pode ser um processo natural, né, de repente aí a médio e longo prazo, eu acho que a gente se instalou bem aqui, né, estamos na sede, está tudo integrado, tudo próximo, né, perto de tudo. Mas claro que se isso porventura vier em algum momento, a gente vai ficar muito feliz. A informação que eu tenho, acho que o clube todo tem, inclusive os outros departamentos, né? Ele está em andamento, o projeto, então a gente aguarda que isso se regularize o quanto antes, né? Para a base, especificamente, não interfere tanto, porque os jogos, eles são direcionados no período da tarde, pensando no deslocamento da equipe visitante, então isso é meio que um acordo, tanto CBF quanto Federação, quando os jogos são de manhã, por conta de repente, escala de campo, de horário, né? Para a gente poder se adequar. É muito difícil a gente ter jogo da base noturno, e acho que ano passado a gente teve se eu não me engano, na semifinal contra o Grêmio, mas foi justamente porque a gente teria jogo à tarde e acabou tendo aquele horário. Então acredito que sim, para a base não é algo tão significativo, mas pensando nos outras categorias e até o nosso profissional, com certeza quando regularizar vai ser muito bom para todo mundo. E quando a gente sai daqui, né, até aproveitando espaço para ir para Itaquá, Osasco ou até outro campo, é porque às vezes o gramado tem manutenção, né, ou às vezes está interditado por alguma situação, a gente acaba indo aí nos estádios parceiros, né. Acho que não só a gente, acho que tem outros clubes fazendo isso também, né, então a gente acaba aproveitando essa situação para conhecer novos lugares e estreitar laços com outras parcerias, né, outras instituições, prefeituras, projetos que sejam. Eu acho que a Nike, ela abriu espaço para a gente fazer uma reunião, né? Acho que junto com o apoio da nossa diretora também, a Iris, e a gente conversou, né? Então, na minha chegada, a gente não tinha esse contato, então foi bacana, porque eu tentei mostrar um lado de como a gente estava trabalhando, que de fato era a nossa carência, que a gente estava precisando no momento, mas a gente também entende que a demanda não acaba sendo só nossa, né? Muitas modalidades, muitas categorias, e aí, atrelado a isso, a gente conseguiu meio que seguir o que já é feito no masculino hoje, né, o sub-20 aí conquistar. Então, entendendo que há muitas atletas, né, do sub-20 que em algum momento fazem essa transição,
né, tanto o 20 para o Profi ou o Profi para o 20, entendeu-se que a gente precisava dar esse carinho para elas e elas também valorizar, né, a categoria que eu falo, elas estão na linha tênue ali, muito próximo do Profi, e então a gente conseguiu fazer que nesse novo pedido que viesse para o profissional, a gente conseguisse uma cota específica para a categoria sub-20, né, então tanto de uniforme de jogo quanto de treino, eu acho que pensando no que era, foi um avanço significativo e a gente tem que enaltecer isso, e eu acredito que com essa boa parceria e a gente também valorizando isso, quem sabe futuramente isso aconteça naturalmente para as outras categorias. Nós fazemos avaliações com projetos parceiros, né? Então, como que funciona? De repente a gente vai, seja em projetos, a gente faz o filtro, né, seja eu como coordenadora, ou os treinadores, ou qualquer outro membro da comissão técnica, e aquelas que se destacarem a gente traz, né, para treinar junto o nosso grupo, para ficar uma semana. Tá? Então esse é um processo. Tem outro processo também que de repente o próprio pessoal da captação do masculino, a gente está fazendo algo integrado com o pessoal do analista de mercado, então isso tem nos ajudado, né? Porque às vezes em outros estados já tem muita menina jogando com menino, diferente daqui que não tem, porque a gente tem nossos festivais e torneios da categoria 12-14. Eles preenchem um formulário, né, através de um link, e aí a gente, dentro do nosso calendário aí de jogos, de viagens, quando a gente consegue ali um espacinho, a gente faz o convite para essas atletas que fizeram essa inscrição prévia. E aí a gente consegue trazer elas só a semana de avaliação. Aí é a mesma coisa, aquelas atletas que porventura se destacarem, a gente também traz para treinar junto ao grupo, porque aí é de fato onde a gente consegue ter um parâmetro, entender quais são as nossas carências, pensando aí no perfil de atleta que a gente busca. Ainda a gente pensa em futuramente fazer algo igual ao masculino, fazer uma avaliação aberta, uma seletiva aberta, mas é o que eu falei, como a gente não tem uma equipe específica, acaba sendo a mesma, então eu preciso ter esse espaço entre calendários, que hoje, graças a Deus, está difícil, né? As competições cada vez mais estão aumentando o número de jogos e também, quanto mais a gente for avançando nas competições, né, acaba que a gente fica sem espaço, mas é algo que a gente, eu sei que o Corinthians já fez isso, né, anteriormente. A gente até busca, foi ao pedido das treinadoras, fazer uma aberta, mas a gente tem que ter um calendário que nos ajude com relação a isso e ter esse momento, porque a gente sabe que a procura vai ser grande, ainda mais tratando de Corinthians. Bom, o processo de transição, ele vai muito da demanda de cada categoria. Eu falo aqui para elas que a atleta ela não é da categoria, ela é do clube. Então, se porventura houver uma necessidade do Profi e uma carência, isso é conversado entre treinadores de gestão. Então, hoje eu preciso de uma atleta na posição X para fazer um treino. E aí, naturalmente, para a gente é uma oportunidade onde o Lucas consegue fazer a avaliação dessa atleta. Não só ele, como os demais membros da comissão. E então, agora com essa loucura que vai ser esse segundo semestre, né, para eles, que para a gente também, porque a gente também está em competição, a gente também consegue, dentro do que ele busca, entendendo ali carga, entendendo a rotina da atleta, para que ela também tenha essa oportunidade. E aí, recentemente, está tendo conversas entre nossa parte, com o Lucas, até a Grazi também tem participado. Faz uns 15 dias ele também veio aqui, fez uma reunião com as treinadoras, a gente conversou um pouquinho sobre as atletas. Enfim, ele é um profissional muito aberto, eu acho que isso facilita também, ele tem esse olhar para a base, mas eu acho que é isso, né? Cada vez mais a gente quer formar as atletas para o Profi, eu acho que esse é o nosso objetivo, não como gestão, comissão técnica, mas elas também almejam isso, né? Então hoje a gente vê várias atletas aí novinhas tendo essa oportunidade, batendo lá, então acho que isso, querendo ou não, a gente alcança o objetivo. Se ela vai conseguir ou não sustentar, a gente sabe que vai muito, tem muitos fatores, tem muitas variáveis, né? Mas a gente fica feliz só de o profissional estar tendo esse olhar, e o Lucas, é o que eu falei, ele é um treinador fantástico, ele é aberto, ele conversa, dialoga, então acho que isso facilita nesse processo de transição e até adaptação do atleta quando for lá. Então, essas oportunidades que a gente está tendo de ir lá treinar com eles, já vem ajudando muito, assim, elas ficam um pouco mais tranquilas, menos nervosas, e a gente fica feliz, né, de ver atleta 07, 08 lá. Acho que isso mostra o quão o trabalho está sendo bem feito. O preparo, ele é num contexto geral, né? Acho que desde a parte de psicologia, até a parte física, até a parte técnica e tática. Eu acho que cada treinador tem o seu modelo, estilo de jogo, né? Claro que a gente da base tenta se aproximar ao profissional, até para facilitar, né, nessa adaptação de transição.
Mas o que eu falo, quando a atleta ela consegue ter essa performance, né, essa boa evolução nas categorias de base e essas competições que estão tendo do sub-20, eu acho que está sendo muito bom, porque de fato ela consegue jogar, ela consegue ter minutagem, a gente consegue expor ela, ela consegue entender onde ela tá, o que ela tá errando, e aí quando ela é chamada, né, pro Profi, a gente tenta sempre deixar ela tranquila, preparar ela antes, a gente também tenta às vezes estar lá nesses dias, né, eu acho que para dar esse apoio para ela também e para facilitar, de repente dar um feedback no pós-treino, que é diferente, né, então assim, a gente tem uma equipe multidisciplinar hoje que facilita muito deixar a atleta o quanto natural possível, leve, e facilitar essa adaptação dela, né. Então acho que, pelo menos das últimas vezes que as atletas foram lá, elas conseguiram desempenhar um bom papel, foram elogiadas até pelas outras atletas, então acho que isso mostra que a gente está fazendo um bom trabalho como um todo, né? Eu sou uma atleta que eu particularmente não consegui ter a oportunidade de trabalhar com ela na base, né? A gente era time de adversários, porque quando eu chego, realmente ela já estava nessa transição, né, do Profi, e aí ela acabou só descendo ali na reta final para jogar a semifinal do Brasileiro Sub-20, né? Mas como ela teve uma sequência de lesão, acho que isso talvez pode ter impactado aí de ela ter uma sequência um pouquinho mais extensa no Sub-20 ano passado. Mas que graças a Deus ela conseguiu, né, dar a volta por cima. Ela é uma atleta que não tem como não falar dela, brilha os olhos, muito forte, muito intensa, artilheira, e eu acho que se ela tá tendo as convocações e oportunidades é porque fez por onde, mereceu, né? Eu falo muito com elas, eu acho que a querência é algo fundamental, né? E eu acho que isso está muito nítido na Johnson. Quando a gente vê assistir ela aqui, até os adversários brincam, para de correr, como é difícil marcar Johnson. E hoje a gente vê na onde ela chegou, a gente fica muito feliz, né? É uma atleta aí 2005, né? No seu último ano do 20, tem atleta que gostaria de ter a oportunidade que ela está tendo, né? Então, se ela já conseguir estar hoje na seleção principal, é algo que é um trabalho que o pessoal do Profi, junto com o pessoal que estava, né, em 2023 ali na base, que eu falo, né, roeu o osso aí para que a gente consiga ver a Johnson brilhando, né? Então, acho que é um trabalho de muitas mãos, né? É óbvio que a atleta tem um papel fundamental, né, com relação a isso, mas você tendo bons profissionais ao lado faz com que ela também tenha confiança para seguir a caminhada, e graças a Deus ela está sendo muito, muito feliz aí nesse processo dela. Com certeza, né? Eu acho que a gente já está tendo outros olhares, né? Então, quando a gente formaliza um contrato profissional para uma atleta, eu acho que é uma atleta que ela tem o aval não só da base como do Profi, mas a gente pensa muito nessa questão de projeção, e a gente sabe que vai chegar um momento que pode ser que é um risco que a gente corre, né? Então a gente pensa na venda, óbvio. Eu acho que não é só questão financeira, mas a gente também entender os dois lados, né? O que é vantajoso não só para o clube, instituição, como para o atleta também. Mas esse é um movimento interno que a gente já está tendo uns bons olhos, assim, junto com o apoio da diretoria, e acaba sendo importante. Essa geração sub-17, eu falo que é uma geração, assim, que vem vindo de uns 2, 3 anos de trabalho dentro do clube, né? Passaram por vários treinadores, né? Tiveram várias conquistas, né? Então é o que eu falo, os profissionais que chegaram esse ano ou ano passado estão dando uma continuidade, né? Então a gente fica muito feliz que essas atletas que você citou só em 2008, né, conseguem bater no 20, sustentar, ganhar titularidade, mas também a gente entende que também é importante ela encerrar o ciclo da categoria dela, que é o sub-17, né? Então hoje é muito difícil o clube conseguir ter 100% elenco fechado para 3 categorias, né? Então acho que é importante também ter essas transições, né? Eu acho que às vezes a atleta ela precisa um pouquinho de um estímulo, sabe, na categoria de cima, entender um pouquinho mais como funciona, até para a gente poder ter esse olhar criterioso, né, de avaliação e falar, essa aqui identificamos algo ali, acho que essa vai, essa aqui ainda não, vamos deixar ela aqui, vamos dar mais oportunidade aqui embaixo, lapidar, né, desenvolver, né, formar ela aqui, e aí, com entender no momento certo, ela vai fazer a transição. Isso também está acontecendo no Sub-15, né? Várias atletas de 2010 tiveram a oportunidade de bater na categoria Sub-17, principalmente na Liga de Desenvolvimento, que é Sub-16.
Agora vai ter o Paulista no segundo semestre, onde a categoria 15, principalmente as 2010, não vão ter calendário esse ano, então vai ser uma boa oportunidade de elas integrarem aos treinamentos do Sub-17, né, serem inscritas no Paulista 17, e a gente dá a oportunidade de rodagem, minutagem, já pensando que ano que vem elas vão ser do Sub-17. Então, quanto mais a gente adiantar, né, esse processo, antecipar, né, dar essa casquinha, essa adaptação, mais prontas elas chegam para o calendário do ano que vem. E esse movimento a gente já começou com as 2012 e 2013. Então elas já estão vindo para o Sub-15, já estão inseridas nesse semestre, né? Fizemos reunião com os pais, com os familiares, com as atletas, explicamos como que vai ser, falamos um pouquinho do ano, né, seguinte, de 2026, para eles entenderem, né, que essa correria aí, né, do que eles estão fazendo, eles vão colher o fruto lá na frente, né? Mas a gente já está tendo esse cuidado, esse olhar, para que a gente já consiga pensar aí, além de encerrar as competições desse ano, mas pensando também no ano seguinte, né? Planejamento. Acho que é um sonho de qualquer atleta, né? Representar a seleção brasileira, independente da categoria. E quando a gente recebe as convocações, a gente fica muito feliz. A gente fala para ela, né? Acho que é mérito dela de ter sido convocada pela boa performance e o resultado que ela mostrou aí durante o treinamento, né? Durante os jogos. Elas estão sendo vistas a todo momento, né? Esse sábado mesmo a gente vai ter a presença da comissão técnica do Sub-17 acompanhando o jogo, um clássico do futebol feminino, a gente tem que enaltecer. E aí, quando a gente recebe essas convocações, eu falo que também é fruto de um bom trabalho de várias mãos, né? Eu acho que ano passado foi a primeira vez que a gente não perdeu nenhuma atleta da categoria de base, a gente conseguiu renovar com 100% do elenco, e eu enalteço isso e falo para os profissionais que aqui estão, que não foi a Rafa ou o Lucas que fez contato com os pais, intermediários, atletas, de forma alguma, acho que é um conjunto do bom trabalho que a comissão fez, né? As competições que a gente está esse ano é por resultados nossos, né? Então isso também é algo que a gente tem que enaltecer. Então quando chega o ápice, né, que elas falam, né, que é de chegar à seleção, óbvio, elas são muito novas, a gente não sabe, né? E eu falo para elas, bater lá é fácil, a gente quer que a atleta sustenta, né? Que ela continue. Então acho que esse é o maior desafio, né? Então nessa seleção mesmo Sub-15 que teve agora a convocação, teve muitos de vários estados, né? A gente fica feliz porque mostra um fomento do futebol feminino, como se a gente sabe que ainda, né, sobressaem alguns estados, né, principalmente aqui, estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, mas a gente viu bastante menina agora do Rio de Janeiro, Santa Catarina, né, então a gente fica feliz com isso, mas cada vez mais a gente ter atletas na seleção, acho que é uma vitória de todos nós. Né? Eu vejo que é visto com bons olhos, né? Eu acho que quando eles recebem um convite, né, primeiro eles entram em contato conosco para entender se é possível, entender a disponibilidade, né, antes de comunicar diretamente ao profissional. E eu acho que assim como as atletas sonham, né, em investir a amarelinha, eu acho que o profissional também, né? Eu acho que é a entidade maior do nosso país. E então a gente também não gosta de tirar esse mérito deles, né? Mas eles têm feito um bom trabalho, eu acho que não só aqui, né? Então quase toda a convocação está aparecendo algum profissional. E o legal é que a gente consegue cobrir esses profissionais, né? Então, às vezes, quando tem um profissional da categoria lá de cima, como a gente tem vários profissionais aqui da base, né, vários no sentido de ter uma equipe multidisciplinar, a gente consegue fazer esse rodízio, que é legal também, para que nós profissionais entendam um pouquinho como é lá em cima, né, então acho que essa integração é bacana, mas a gente também fica feliz, acho que é isso, né, acho que é um trabalho de muitas mãos, é o mérito deles, são profissionais capacitados, qualificados, e cada vez mais a gente quer ver não só atletas, mas como profissionais vestindo a amarelinha, e a gente fica muito feliz por isso.